que será que um prédio que desaba, um acidente aéreo e uma possível situação de violência podem ter em comum? Hoje nós vamos falar disso na série Mexendo no Vespeiro, das relações entre o SUAS e o sistema de justiça. No primeiro vídeo da série, a gente examinou uma pesquisa que mostrou que, seguidamente, o SUAS é demandado a ações que mais parecem investigações e perícias do que trabalho social com famílias. Aí, no vídeo 2, a gente se infiltrou, tipo um espião, espionando de dentro do sistema para entender a tal da investigação policial e coisas que são caso de polícia. E hoje nós vamos falar delas, das perícias. Hoje é caso de perícia. Eu acho importante fazer isso para compreender como esse sistema funciona e assim ter mais segurança em argumentar o que é e o que não é nosso. E vejam, às vezes parece que o sistema de justiça é o vilão, mas não é isso que a gente tem que pensar. Todos nós, órgãos de defesa de direitos, órgãos de promoção de direitos e órgãos de controle de direitos, fazemos parte de uma rede, de um sistema de garantia de direitos. Esse sistema existe justamente para que a população esteja protegida. Como trabalhamos com situações de riscos sociais e violações de direitos, nós vamos ter essa interface com órgãos de defesa e se cada um de nós, os eixos, promoção, defesa e controle de direitos, tiverem claras as suas funções, quem ganha é a cidade e a população. A gente não briga para ser chato, a gente briga para que as coisas funcionem, para que a população consiga acessar com qualidade o que ela tem direito. E nessa função precisamos trabalhar enquanto um sistema, sem invadir os campos uns dos outros, já que aí tem questões técnicas, questões éticas e questões legais que precisam ser respeitadas. E para seguir a conversa, a gente segue infiltrado no sistema de justiça, só que hoje para falar de outra lacuna que a pesquisa nacional mostrou, que é toda a parte das perícias. No final dessa série, eu garanto para você que a gente vai ter quase um manual de sobrevivência diante das solicitações do sistema de justiça ao SUAS, que é uma das dores do CRAS e do CREAS e uma das questões que o pessoal mais me pergunta aqui no canal. E isso tudo vai servir para a gente delimitar o nosso papel, clarificando o que não é nosso e também vai servir para a gente fazer com qualidade aquilo que de fato é nosso. Então vamos lá dar mais uma mexidinha nesse vespeiro? Eu sou Ana Pincoli e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do SUAS e pessoas interessadas em conhecer melhor a assistência social. Tudo bem com vocês? A série Mexendo no Vespeiro tem como objetivo dar ferramentas para você se posicionar aí no seu CRAS, aí no seu CREAS, na hora que chega uma requisição de uma delegacia, do Ministério Público ou do Poder Judiciário para você. E hoje nós vamos falar das diferenças de uma perícia oficial e das nossas informações no SUAS. E vai ficar bem claro por que as nossas informações não são perícias e não devem ter características periciais. Mas antes de seguir na conversa, aquele lembrete básico para você já curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, ativando o sininho das notificações. E siga a gente também lá no Instagram que está aparecendo aí para você. E para quem quer informações sobre cursos, pode visitar o nosso site, cujo link sempre está na descrição do vídeo. Quando eu estava no mestrado pesquisando violência sexual com crianças e adolescentes, no começo eu não entendia por que não era considerado uma prova quando uma criança relatava uma violência para uma professora, ou para uma psicóloga particular, ou para um profissional na rede de saúde. Eu não entendia como era possível alguém ser absolvido por insuficiência de provas se lá no começo da história, antes da situação chegar na delegacia, sei lá, o médico da UBS tinha constatado que a criança estava com uma infecção sexualmente transmissível, como sífilis ou gonorreia ou condiloma, sei lá. Como assim não tem provas? Eu pensava. Bom, gente, como a maior parte das pessoas, eu não sabia o que era considerado prova no sistema judicial brasileiro. Eu não sabia que depende de como uma prova é produzida para que ela seja levada em conta num processo judicial. Mais adiante,
E muito em função do mestrado, eu me familiarizei com esse funcionamento, tanto que depois eu virei professora de psicologia jurídica. E de vez em quando eu ainda viro, pois eu ainda dou aulas esporádicas de psicologia jurídica e avaliação pericial criminal e forense para cursos de especialização. Então, esse vídeo continua orbitando nesses 3 assuntinhos: investigação, perícias e provas. E o bom de eu não ser advogada é que eu pretendo falar de um jeito simples, que o povo do SUS entenda, sem muito juridiquês. Embora talvez venha alguém da área do direito e me apresente depois uns termos mais pomposos para a gente colocar aqui na conversa. Mas vamos lá. Lá na chamada do vídeo, eu falei que um prédio que desaba, um acidente aéreo e uma situação de violência podem ter algo em comum, certo? Vamos desenvolver essas ideias justamente com esses 3 exemplos. Como vocês sabem, os juízes tomam decisões que podem afetar completamente a vida das pessoas. É pela decisão de um juiz que se condena ou se absolve alguém, que alguém ganha ou não ganha uma indenização, enfim, que alguém perde ou alguém ganha uma causa, um processo. Então, as decisões dos juízes, elas têm efeitos na vida das pessoas, efeitos que às vezes modificam uma vida inteira. Só que, embora o juiz tenha esse poder todo, em geral, o juiz toma decisões que envolvem assuntos que ele não domina completamente. Por exemplo, um prédio que desaba. Nos anos 1990, ocorreu o famoso acidente do edifício Palace 2, na Barra da Tijuca. O prédio caiu, pessoas morreram, outras não morreram, mas perderam todas as suas economias da vida quando a estrutura do prédio foi abaixo. Em situações assim, de proporções catastróficas, as vítimas, os familiares, as pessoas que foram lesadas fazem o quê? Elas querem justiça e elas têm direito à justiça. E aí, seu juiz? O juiz precisa decidir de quem é a culpa. Será que foi dos engenheiros? Um erro de projeto? Foram materiais de má qualidade e alguém arriscou para baratear a obra? Ou será que foi o estudo geológico do terreno que estava mal feito e o lugar não suportava aquela estrutura? O juiz não é engenheiro. Ele não entende de obras e nem de materiais construtivos e nem de solo e topografia de terrenos. Mas é ele quem vai decidir de quem é a culpa pelo prédio que desabou. A mesma coisa acontece num acidente aéreo. Cai um avião, uma tragédia. E as famílias das vítimas buscam o quê? A justiça. Todo mundo quer entender o que aconteceu, que chegou nesse desfecho tão triste para a vida de tantas pessoas. E o juiz é quem vai julgar se existem culpados, porque afinal pode ter sido um acidente, uma fatalidade, sei lá, um raio fulminante, um piripaque que deu no piloto. Enfim, pode ter sido uma fatalidade, mas pode ter culpados. Pode ser que o avião estivesse sem manutenção, pode ser um erro dos pilotos por negligência ou por imperícia, ou até por culpa da empresa aérea que não deu treinamento adequado para aquele tipo de situação que se apresentou ali naquele momento. Pode ser também um suicídio. Alguém entrou na cabine e resolveu se matar jogando a aeronave contra o solo. Também pode ser um ato terrorista. Um cara sequestra o avião, sei lá, e não sabe pilotar, e isso culmina com um acidente aéreo. Ou pode ser uma fatalidade, como já falamos, que não seria culpa de ninguém. Nesses 2 exemplos, do prédio que desaba e do acidente aéreo, vai chegar um ponto em que um juiz vai precisar tomar decisões. Decisões, por exemplo, sobre de quem é a culpa, se é que existe culpa nesse cartório. Só que, como eu disse, o juiz não é engenheiro, o juiz não entende nem de obra e nem de aviação. Ele entende de leis. E caberá ao juiz julgar quem é o culpado das mortes e dos danos que ocorreram, e se essas mortes foram acidentais ou se foram homicídios, e se esses homicídios foram culposos ou se foram dolosos. E é por isso que o juiz precisa de quê? Dos peritos. Sem peritos, sem laudos periciais, é muito difícil a elucidação desses fatos e a atribuição de responsabilidades. Felizmente, não é sempre que desabam prédios e caem aviões. Então é mais raro esse tipo de situação. Você não vai ter um perito engenheiro de aviões concursado em todas as comarcas, mas pensa numa situação em que o juiz tem que tomar uma decisão sobre destituição do poder familiar, sobre guarda, sobre adoção. Nesses casos, o juiz tem na mão o poder de decidir se aquela criança vai viver a vida com aqueles vínculos da sua família de origem, ou se vai ficar na sua família extensa, ou se ela vai construir vínculos totalmente novos em uma outra cidade, em um outro contexto, com uma família substituta.
Por outro lado, pode ser que a decisão seja sobre um idoso, se esse idoso consegue ou não exercer os atos da vida civil, se o idoso pode ou não tomar determinadas decisões financeiras, materiais, enfim, considerando o estado mental e cognitivo que ele se encontra nesse momento. Vocês percebem que é uma situação bem parecida? Processos que envolvem situações como violência sexual, alienação parental, destituição do poder familiar, guarda, adoção, interdição civil de idosos, envolvem decisões que vão mudar drasticamente a vida das pessoas envolvidas. E o juiz é quem vai tomar essas decisões. E assim como ele não era engenheiro civil, nem geólogo, nem mecânico de aviões, ele não é assistente social, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem neurologista. E é por isso que ele precisa de peritos, para tomar decisões que envolvem, ali no meio da lide do processo, a elucidação de aspectos técnicos de uma ou mais áreas do conhecimento que o juiz não domina. No caso de crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, é bem claro quando ele fala do princípio do melhor interesse. O juiz tem que levar em conta na sua decisão o melhor interesse da criança. Mas qual será o melhor interesse da criança naquele caso específico? Será o retorno à família de origem? Será a colocação na família extensa? Ou será a adoção? A colocação na família substituta. É por isso que as perícias são tão importantes. Claro, o juiz não é obrigado a utilizá-las. O juiz forma a sua livre convicção a partir de vários elementos, não só das perícias. O juiz lê o processo, ouve testemunhas, analisa provas materiais, provas documentais, mas ele tem também mais esse grande recurso que são as perícias, tanto que elas são consideradas um meio de prova nos processos, as provas periciais. Como eu disse, existe prova material, prova documental, prova testemunhal, prova pericial, e o juiz pode usar vários tipos de provas, uma diversidade de elementos para formar a sua livre convicção. Mas afinal, o que é uma perícia? Perícia vem do latim peritia, que significa destreza, habilidade. Dela deriva peritus, que significa erudito, capaz, versado numa determinada matéria, um expert em um assunto. Então, uma perícia nada mais é do que a análise técnica de uma situação ou fato realizada por um especialista naquele assunto, o perito. O conceito que eu uso nas aulas de psicologia jurídica é esse aqui, ó. Exame de situações ou fatos realizado por especialista na matéria com o objetivo de elucidar aspectos técnicos. Só que não é qualquer pessoa que tem conhecimento numa área que pode sair por aí periciando, fazendo avaliações e isso virar uma perícia oficial. Não é bem assim que as coisas acontecem. Digamos que eu sou engenheira civil e eu vou lá fazer a perícia desse caso aí do prédio que caiu. Eu sou uma ótima engenheira e me ofereci para ir lá avaliar o que deu errado nessa obra. Só que bem na verdade, bem lá no fundo, a minha família é bem amiga do dono da construtora e ele me pagou uma bolada por fora para eu dizer isso aí foi uma fatalidade. O problema não foi de engenharia, não tem nada a ver com a construtora, mas com a empresa terceirizada que fez o preparo do solo. Foi ela que fez mal feito. Enfim, por isso o prédio caiu. E aí eu tento livrar a cara da construtora. Pode isso, Arnaldo? Claro que não. Por isso, a perícia é realizada pelo perito oficial, que é aquele designado pelo juiz. E não por uma criatura que cai de paraquedas, mesmo que ela entenda do assunto. Perito oficial do juiz está sujeito a uma coisa chamada suspeição de imparcialidade. Ele não pode ter vínculos nem profissionais, nem pessoais, nem atuais, nem passados com nenhuma das partes. Assim como o juiz, que também não pode ter vínculos, os peritos estão sujeitos aos mesmos requisitos em relação à suspeição de imparcialidade. Um juiz também está impedido de atuar num processo que envolva um parente dele, ou um amigo dele, ou mesmo uma pessoa com quem ele teve algum vínculo no passado. Agora vamos pensar que é uma vara da infância ou uma vara de família. O juiz não tem processos de aviões e nem de prédios, mas ele tem processos que envolvem abuso sexual, disputa de guarda, alienação parental, destituição do poder familiar. O juiz não entende de violência sexual, nem de teorias de apego, ou de competências parentais, ou de dinâmica familiar. Mas é ele quem vai tomar as decisões respeitando o melhor interesse da criança. E é para isso que ele conta com peritos nessas áreas.
E como é bem mais frequente do que a queda de aviões e de prédios, é comum as comarcas terem peritos concursados, servidores para esse tipo de perícias. E assim como no caso do avião e do prédio, digamos que qualquer um pudesse ser o perito. Se qualquer um pudesse ser o perito oficial, pode se apresentar lá uma psicóloga que é ex-namorada de um cara acusado de abuso. E ela pode dar um laudo dizendo, não, imagina, o fulano tem uma personalidade assim assado que é incompatível com essa acusação. Pode isso, Arnaldo? Claro que não. Obviamente não é assim que acontece. Da mesma forma, quem vai fazer as perícias são os peritos oficiais. E como eu disse, em determinadas áreas, como a infância e juventude, a área de família, a área criminal, a violência doméstica, o Poder Judiciário tem equipes técnicas que são servidores do quadro do Tribunal de Justiça. São peritos psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, clínicos gerais, para dizer os principais. Isso falando em perícia forense, quando já tem um processo judicial andando. Um acusado num processo até pode contratar um perito independente para se defender, contratar como assistente técnico. Então, uma pessoa até pode ser assistente técnica da parte, mas essa pessoa não é a perita oficial do juiz. No caso da psicologia, o assistente técnico vai apenas fazer um parecer crítico sobre o laudo oficial. Só as perícias oficiais são consideradas um meio de prova nos processos. Então, voltando, quem são os peritos oficiais? Ora, são aqueles designados pelo juiz. No caso de processos de vara da infância, de varas de família, por exemplo, em que é rotineiro esse tipo de perícia, o tribunal geralmente tem peritos concursados, em geral psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras. Mas pode acontecer numa comarca pequena que não tenha peritos concursados. E aí o juiz vai designar uma pessoa, em geral, dentre profissionais credenciados junto ao site do Tribunal de Justiça. Profissionais que cobram como autônomos, individualmente para cada perícia. Eu vou dar um exemplo da psicologia, que é a minha área de formação. Mas o serviço social também tem os seus instrumentos, então vamos pensar aí por analogia. Vamos dizer que eu sou psicóloga do fórum, ou que eu sou uma psico que fui designada pelo juiz para fazer uma perícia. Eu estava lá, o meu nome no site do Tribunal de Justiça, eu tenho um expertise, sei lá, no meu caso, eu tenho mestrado na parte da violência sexual e eu estou lá para fazer uma perícia. Uma vez aceita essa perícia, eu vou ter acesso ao processo, eu vou poder ler todo o processo e a partir disso eu vou planejar a minha avaliação. Eu vou decidir quem eu vou entrevistar, vítimas, acusados, outros familiares. No caso da psicologia, eu vou decidir se eu vou optar por usar testes psicológicos ou escalas. Nesse caso, eu só vou poder usar testes que estejam validados para o Brasil e credenciados no sistema de testes do Conselho Federal de Psicologia. Se eu aventar um diagnóstico, eu vou poder utilizar os códigos da CID-10 e não os códigos do DSM, porque o Brasil oficialmente usa a CID-10. Entendem que tem uma série de regrinhas, que tem todo um regramento, porque afinal é uma avaliação pericial oficial, ela é um meio de prova, então ela tem todo um regramento. Ah, e a perita, no caso eu, pode inclusive solicitar informações da rede de saúde, da rede de educação, da rede de assistência social para complementar as entrevistas e testes e instrumentos que ela utilizou. Vejam, a perita do fórum não vai terceirizar a perícia dela e pedir para a rede fazer. Ela vai solicitar, ela pode solicitar informações complementares como mais um elemento para a perícia dela. Da mesma forma o juiz, digamos que o juiz, se ele quiser, ele também pode solicitar informações da rede como mais um elemento, mas não a perícia. A perícia ele tem que designar um perito oficial, seja a pessoa concursada do fórum, onde tiver, seja um perito credenciado no site do tribunal. Se não for assim, qualquer advogado pode recorrer e derrubar aquela decisão em segunda instância, alegando que a perícia não foi de acordo. Assim como o assistente técnico, que é o perito contratado pela parte, pode apontar, sei lá, que a perita oficial usou um teste fora da validade, ele pode impugnar o laudo, enfim, tem todo um regramento. E vejam, tudo isso que estamos falando é sobre perícia forense, que é aquela solicitada formalmente pelo juiz no âmbito de um processo judicial, quando já existe um processo. Outra coisa, como eu disse, o juiz não é obrigado a solicitar perícias e nem a acatar o que a perícia concluiu. Pode ser que a perícia concluiu que há indícios de abuso sexual e o juiz acha que não.
É ele quem julga. No direito, se diz que para julgar um caso, o juiz forma a sua livre convicção. E para isso ele ouve a vítima, ouve o acusado, ouve as testemunhas, lê as perícias, solicita informações, analisa as provas, enfim, ele junta tudo isso e a partir daí ele decide. E lá na época do inquérito policial, antes da situação chegar no Ministério Público e depois no fórum, é a mesma coisa. Assim como o juiz tem os peritos forenses, que são os peritos oficiais, lá na época da investigação policial, o delegado, que é a autoridade máxima do inquérito, também conta com os peritos criminais do Instituto Geral de Perícias, que são peritos oficiais, que entram na parte da investigação policial. Essas perícias feitas pelos peritos do IGP ou da Polícia Técnico-Científica também são perícias oficiais, embora elas sejam produzidas na fase do inquérito, já que existem provas que podem ser perdidas, que envolvem coletas de vestígios que se perdem, como sangue, secreções, análise de ferimentos, enfim. Mas o ponto aqui é que tanto as perícias criminais, aquelas lá da época do inquérito, quanto as perícias forenses são perícias oficiais solicitadas pela autoridade competente. Lá no inquérito, o delegado. Aqui no processo, o juiz. Ah, mas e se o juiz não tem servidores? Se aquele fórum não tem peritos concursados para fazer as perícias? Ou se uma perita fica impedida, uma perita do fórum, porque ela é a única e por acaso naquele processo uma das partes é parente dela? Para isso é possível o juiz recorrer a essas perícias avulsas, contratar esses peritos independentes que se cadastram junto ao site do Tribunal de Justiça. Muitos assistentes sociais e psicólogos fazem esse trabalho e eles prestam o mesmo compromisso, eles estão sujeitos às mesmas suspeições de imparcialidade. Eles não podem ter tido vínculo atual ou passado, profissional ou pessoal com as partes envolvidas no processo. Então, para ser oficial, essa perícia tem que ser solicitada pelo juiz e, uma vez aceita, o profissional tem que se enquadrar nesses critérios de não ter a suspeição de imparcialidade. Ah, mas eu trabalho no SUAS 20 horas e fui lá e vou fazer a perícia de destituição do poder familiar. Só que eu me deparo com uma família que eu acompanhei no PAIF no passado. Eu não posso. É antiético. O Código de Ética veda isso. Eu preciso me declarar impedida. Então, isso é bem importante. Perícias serão sempre oficiais, serão sempre pedidas por uma autoridade e executadas por uma pessoa designada pelo juiz. Se tiver equipe técnica na comarca, serão essas peritas oficiais que vão fazer. Tem inclusive o provimento 36 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é um documento que recomenda que todas as varas da infância e da juventude tenham as suas equipes completas, justamente para não atrasar processos que envolvem tantas avaliações técnicas oficiais, como processos de destituição, guarda, adoção. Outro ponto que eu quero destacar ainda em relação à questão ética. Quando eu sou perita, vamos dizer que eu sou a perita oficial, a psicóloga lá do fórum, e é uma perícia de destituição do poder familiar, e as pessoas vêm para a perícia, em geral existe um grau de distorção. As pessoas vêm para uma avaliação pericial e elas sabem que o resultado dessa avaliação é algo que ou ela vai perder alguma coisa, por exemplo, a guarda dos filhos, ou ela vai deixar de ganhar alguma coisa. Vamos pensar num processo que a pessoa está pleiteando uma indenização por danos morais, por exemplo. Então, numa entrevista com um perito, sempre existirá algum grau de distorção, já que a pessoa que está ali sendo entrevistada, ela sabe que essa avaliação pode contribuir para ela perder algo ou para ela deixar de ganhar algo. Embora não seja o único elemento, como eu disse, a perícia é um dos elementos nos quais o juiz pode se basear para decidir. Então sempre vai ter algum grau de desejabilidade social da pessoa se comportar de determinado modo que não é tão natural, mas de modo a passar determinada impressão. E isso não é errado, isso é inerente ao ser humano, ele sabe que está sendo avaliado. Então, assim como o perito sabe que as pessoas avaliadas terão comportamentos não completamente naturais, as pessoas avaliadas também têm que ter clareza do tipo de relação que se estabelece entre elas e o perito. Às vezes é uma pessoa simples e que não sabe que o perito está ali para falar com o juiz, que as informações vão chegar para o juiz. Então o perito tem que ter esse aspecto ético e falar dos limites de confidencialidade. Num atendimento clínico com uma pessoa ou com uma família, o compromisso de sigilo do psicólogo é com a pessoa atendida. É ali o polo de sigilo. Por mais que haja situações em que o sigilo pode ser rompido,
até para proteger a pessoa, por exemplo, sei lá, se a pessoa tem um risco de suicídio, o polo de sigilo, via de regra, o compromisso de confidencialidade, o contrato de confidencialidade é entre o psicólogo e a pessoa atendida pelo profissional. No SUAS também, eu não quero aprofundar isso nesse vídeo, mas a relação que temos no SUAS, ela também vai nessa mesma linha, ressalvadas as situações de risco. Na área pericial isso é diferente. Existem limites de confidencialidade e eticamente o psicólogo que está ali fazendo a perícia, ele não pode prometer uma confidencialidade que não existe. O compromisso do perito oficial é com o juiz. No caso lá das perícias criminais, é com o delegado. É com a autoridade que solicitou a perícia. Tanto que não se pode dar o laudo para a pessoa, para o periciado. O laudo oficial, quando ele sai, ele vai para o processo. O juiz pede a perícia por escrito, ele despacha lá no processo, designa que faça uma perícia. O perito entrevista pessoas, aplica técnicas, faz o que achar que tem que fazer, faz visitas, enfim, faz contatos com a rede. E o resultado disso tudo, que é o laudo pericial, vai para o processo. Ele não é entregue na mão do periciado, senão uma das partes estaria tendo ciência antes da outra e isso daria um enorme bolo. Então, eticamente, o perito tem o dever de informar o periciado lá no primeiro atendimento, lá na entrevista. Olha, eu preciso que você saiba que tudo que você me disser e eu considerar importante para o juiz tomar a decisão dele, eu preciso informar. Então, existem limites de confidencialidade. Um perito jamais vai enganar um periciado fazendo parecer que é como se ele estivesse falando com um psicólogo clínico ou com um assistente social num serviço ou com um psiquiatra. Tem que deixar isso claro. A relação de confidencialidade do perito é com o juiz. E dentro disso, sabendo que essas informações chegarão ao juiz, tudo às claras, a pessoa decide o que ela vai contar ou o que ela não vai contar ao perito. Então, gente, perícias oficiais são essas feitas por peritos oficiais. Sejam eles servidores, sejam eles peritos cadastrados no site do tribunal. Mas sempre com esse compromisso com a autoridade que solicitou. E sempre uma avaliação técnica que vai colocar um posicionamento, que vai se materializar num laudo pericial e que vai ir para dentro de um processo judicial. As nossas informações, enquanto rede, elas nunca serão perícias, tanto em função do lugar que a gente ocupa na rede, quanto em função do nosso vínculo prévio com os usuários, que nos impede eticamente de ocupar este lugar de peritos, porque o nosso compromisso de confidencialidade é com o usuário, ressalvadas as situações de risco, tá? E agora o cerne da questão para arrematar. Ah, mas e se o juiz me pediu uma informação? Lembre, ele lhe pediu uma informação, não uma perícia. Mande uma informação. Ah, e se ele me pedir uma perícia? Eu tenho o meu código de ética, que tem artigo, que tem inciso, que tem a linha, que tem texto, para eu fundamentar a negativa e me declarar impedido por suspeição de imparcialidade. Então, se ele pedir informação, a gente manda informação. Se ele pedir perícia, a gente usa o código de ética, a gente fundamenta e também encaminha informação. É informação o que nós podemos dar. E informação tem mais a ver com aspectos gerais sobre o trabalho com a família. Se ela é acompanhada ou não, se ela está atendida na rede ou não, enfim, com aspectos mais gerais. Como eu disse, autoridades como delegados, promotores e juízes, em geral, se baseiam em várias fontes para tomar uma decisão. Eles podem usar perícias, testemunhos, depoimentos. Eles podem sim requerer relatórios ou informações da rede, mas não são posicionamentos da rede no sentido de se foi abuso ou não foi, se deve ficar com essa família ou com a outra. Isso quem vai dizer são as perícias. As nossas informações são mais um elemento que essa autoridade pode usar, identificando se a família está acessando a rede ou se não está, o que ela frequenta, enfim, que atendimentos ela está acessando. Inclusive as peritas oficiais, eu digo as peritas porque a maioria é mulher, para fazer uma perícia, elas também podem nos contatar. Se eu sou psicóloga do fórum, por exemplo, eu vou definir que instrumentos que eu vou usar, desde que instrumentos válidos e científicos, claro. Geralmente, para fazer uma perícia, eu vou ler o processo, vou fazer uma série de entrevistas, porque eu não posso inferir coisas sobre pessoas que eu nem entrevistei. Vou definir que testes ou que escalas ou que avaliações eu vou usar.
vou definir quem eu vou entrevistar, se eu vou usar entrevistas abertas ou entrevistas padronizadas, se eu vou usar testes psicológicos e aí tem que ser os validados, se eu vou fazer visitas domiciliares e se eu vou fazer ou não vou fazer contatos com a rede. Outras vezes, nem é o juiz, mas a equipe técnica dele que vai contatar a gente e vai pedir informações. E isso a gente dá, informações. E as peritas vão juntar tudo isso e vão elaborar o laudo delas. Idem o juiz, se foi ele que pediu. Ele vai juntar tudo que veio no processo e vai tomar a decisão dele. E cabe a nós um dever de casa, saber o que e como colocar nas informações que o juiz nos pede para não extrapolar o nosso papel no SUAS. Mas isso é assunto para uma outra conversa. E se você gosta dos nossos conteúdos aqui no Suas Conversas, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe esses vídeos com os seus colegas. E fique muito à vontade para utilizar esses conteúdos nos momentos de educação permanente aí na sua equipe. A gente se vê na próxima conversa e a gente continua mais um pouco mexendo nesse vespeiro das relações do SUAS e do sistema de justiça. Tchau!